convidar vocês agora, a Igreja Viva e esse ministério, esse congresso, a dar as boas-vindas a esse homem de Deus, nossa liderança. Vamos receber ele com muito carinho, o pastor Hélio Peixoto. Glória a Deus. Obrigado. Deus é bom. Podem sentar. Aleluia. Vamos nessa. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 9. Quantos aqui não estiveram ontem aqui? Não estiveram ontem? Quantos também não estiveram na quinta-feira? Beleza, então é um pouquinho para cada um. Mas eu vim nessa proposta no meu coração de nós podermos conversar sobre essa palavra da qual ela é tudo para nós. É a base da nossa relação com Deus. Essa palavra, a gente poderia dizer até que ela é um sinônimo de algo que eu vou compartilhar com você, mas chama-se certeza. E há um tempo atrás, compartilhando uma série de mensagens com a minha igreja, e eu estava falando sobre esse povo de Deus é muito estranho, e a gente se inclui nisso, né? Olha como eu falei, que povo é esse que sempre está inseguro, que sempre está com uma dúvida, que nunca tem certeza a respeito daquele que é a maior certeza, Deus e a sua palavra. E uma vez que nós somos filhos dele, e nós participamos agora dessa obra que ele fez na cruz do Calvário. É impressionante, você já viu isso? Nós deveríamos ser o povo sobre a face da terra de maior certeza. Porque nós servimos a certeza, nós estamos na certeza. Nós estamos em Deus, em Cristo, né? Mas isso é justamente por falta de ensino, né? De nós podermos crescer e ampliar no nosso coração toda essa verdade. E andarmos nessa segurança que Deus quer que nós andemos em segurança. Diga amém, é isso aí. Deus te criou para você andar em segurança como nova criatura. Nós estamos seguros. Repita comigo, eu estou seguro em Cristo Jesus. Eu estou seguro e você também. Então, conversando sobre essa palavra, no primeiro encontro nós falamos um pouquinho sobre os geradores, né, justamente de incertezas sobre a vontade de Deus na nossa vida. Alguém lembra aí? Conversamos sobre isso na quinta-feira. Ontem eu conversei um pouquinho sobre esse contexto da declaração da nossa certeza. Aprendermos a ser pessoas que declarem a certeza, a verbalização da certeza na nossa vida a respeito de tudo que Deus tem a dizer. Não que as circunstâncias dizem aquilo que elas falam, né? Depois você pode pegar esse CD para ouvir. E hoje eu quero lidar um pouquinho nesse contexto da certeza, dissecando. Eu vou usar essa palavra de termos médicos, né? Você dissecar e você abrir um pouquinho isso, que durante muito tempo, queridos, eu digo para vocês, eu fiquei meditando sobre isso, e assim, como se tivesse algumas interrogações em coisas que de repente eu aprendi. Então eu quero te falar que o que eu vou compartilhar com você, vai precisar que a gente tenha um coração aberto para ouvir isso aí, como aconteceu comigo, porque eu busquei um pouquinho mais dessa abertura, para que Deus me mostrasse uma coisa que, depois de olhar tudo isso, é a coisa mais simples. Mas não havia ainda sido instalado no meu coração sobre esse contexto. Então eu queria fazer uma oração para que você tivesse um coração aberto e nós pudéssemos ser acrescentados de algo que Deus vai te abençoar tremendamente nessa noite. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar toda a honra e toda a glória. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Obrigado por esses dias, tem sido maravilhoso, pela hospitalidade do pastor Sebastião, de todo o grupo, desse pessoal dessa igreja maravilhoso, Pai. Eu quero te adorar e te glorificar. E sendo essa última noite, Pai, leva-nos, Senhor, a um entendimento. Leva-nos a um crescimento ainda maior, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, portanto, vem iluminando a Tua verdade no nosso coração, e nós te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua presença e pela produção da Tua palavra, dessa verdade, no coração dos meus irmãos, no nome de Jesus, que todos digam aleluia. Aleluia. Então vamos lá, Marcos capítulo 9, eu vou ler algumas passagens. Marcos capítulo 9, há um acontecimento em Marcos 9, e nós sabemos que os discípulos, eles, na verdade, não conseguiram expelir um demônio de um garoto, de um rapaz, do qual o pai, ele chega para Jesus e fala, olha só, eu preciso de ajuda, porque os seus discípulos não conseguiram expelir o demônio, não resolveu aqui o meu problema, e Jesus, ele manda uma declaração no verso 19, dizendo assim, ó geração incrédula. Interessante, né? Porque essa é a primeira resposta de Jesus diante de uma situação da qual os seus discípulos não puderam resolver. Então Jesus, ele põe aí como se abertamente para mim e para você a razão ou a causa pela qual não foi resolvida aquela situação. É impressionante, gente. Olhem para mim aqui, eu quero conversar coisas simples, mas é demais.
tudo se resolve com crença. Tudo se resolve com crença. É demais. Deus não deixou nada de fora para que a gente resolvesse de uma outra maneira. Ele incluiu tudo na minha vida e na sua, nas nossas necessidades, em tudo que nós precisamos. Em tudo na nossa vida se resolve com crença nele, através da verdade. Jesus já foi logo dizendo, a questão é crença. E aí ele diz, só a geração incrédula, ele fala lá sobre isso e tal. Mas aqui tem detalhes preciosos. Então, no meio desse processo aí, veja bem, o pai do menino chega a Jesus, se você pode alguma coisa, por favor, dá uma força aí, veja o verso 22 aí no meio. Mas Jesus, se tu podes alguma coisa, o que ele declara? Tem compaixão de nós e nos ajuda. E veja agora o que está escrito aí no verso número 23. Ao que lhe respondeu Jesus, veja o que está escrito. Se podes, se você pode crer, eu quero te falar, tudo é possível que crê. Meu Deus do céu. Não, eu comecei a meditar bastante sobre isso, porque Deus está mais empolgado conosco do que nós com Ele. Pô, Ele chega para mim e para você para dizer, tudo é possível que crê, Elinho. E nós temos que ampliar isso, gente, porque nós vivemos dias onde nós vamos depender cada vez mais de crermos em Deus. No mundo que está indo para baixo aí cada vez mais, a nossa crença nele é fundamental. E tudo é possível que crer. Eu lendo isso numa outra versão, está escrito assim, ao que lhe respondeu Jesus. Se você é capaz de crer, e ele nos criou com essa capacidade, tudo é possível que crer. E aí Jesus, você sabe, ele intervém na situação, o menino é curado e tal, mas depois, os discípulos chegam para Jesus, Jesus, o que aconteceu? Porque a gente queria saber o que aconteceu, porque a gente não conseguiu resolver essa situação. E o que é legal, porque nessas duas passagens que falam em Marcos número 9 e Mateus número 17, começa Jesus declarando que o problema era uma questão de crença. Mas em Mateus capítulo 17, quando os discípulos perguntam por que eles não puderam resolver, preste bem atenção, esse detalhe é legal. Vamos aqui a Mateus 17 comigo. Em Mateus capítulo 17, no verso número 19. Quem está dormindo, diga aleluia. Olha aí, sempre tem. Sempre tem. Eu sabia que eu ia pegar alguém, rapaz. Tá legal, foi sincera, não foi? Meu Deus do céu. Vou pedir a Jesus para trazer um café espiritual para todo mundo. Ficar ligado, porque essa noite você tem que pegar isso que eu quero compartilhar com você. Então, olha só, Mateus capítulo 17, no verso número 19, então os discípulos se aproximando de Jesus perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Qual foi a resposta de Jesus? Veja, na maioria das Bíblias, talvez eu procurei várias versões, mas na maioria está escrito, Jesus respondeu, porque vocês têm uma fé pequena? Por causa da pequenez da vossa fé. Mas interessante que eu fui dar uma olhada nisso no original, a possibilidade de colocar como pequena fé é uma possibilidade, mas existem outros significados. E não faz sentido a gente ler esse significado, porque logo depois, acompanha comigo, gente, Jesus dá uma resposta. Ele está dizendo assim, olha, por causa da pequenez da vossa fé, e ele vem continuando, pois em verdade, eu vos digo, se você tiver fé como de um grão de mostarda, ele está falando sobre o quê? Se eu e você tivermos uma fé pequena, ou pequena ao ponto de ser do tamanho de um grão de mostarda, ou de ser, como o pastor Sebastião falou, um caroço de banana, aquela semente de banana, só exatamente se você tiver um grão desse de mostarda, você vai dizer, esse monte passa daqui para lá, e ele passará e nada vos será impossível. E esse verso já há muito tempo tem me deixado com a pulga atrás da orelha, porque tem alguma coisa errada. Não, pastor, eu já vi também pessoas dando essa declaração, eu já até acreditei isso no passado, que ele está fazendo uma comparação. Ele, você tem que pegar, cara, porque é o seguinte, a semente ela cresce, ele está querendo dizer que a gente começa com um pouco e depois a gente vai para o maior. Mas não é isso que está escrito. Aqui está escrito que Jesus parece que ele está falando algo que não faz sentido. Ele diz, olha, por causa da pequenez da vossa fé, ele diz assim, olha, se você tiver uma fé tão pequenininha, você está doido.
Então, no original também, aqui, como em outras versões tem aí, está escrito assim, por causa da incredulidade. Ou seja, alguma coisa interrompeu o crédito que vocês tinham, ou a certeza que vocês tinham. Quem está pegando isso aí? Acompanha comigo. Exatamente isso. Então, aqui nessa passagem, por exemplo, Jesus, ele põe a ênfase, preste bem atenção, na segunda parte desse verso, ele põe a ênfase, porque ele diz, pois em verdade vos digo, acompanha aí, verso 20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, nada vos será impossível. Veja bem, Jesus está pondo uma ênfase na ação gerada pela certeza. Ele está colocando uma ênfase na ação gerada pela certeza. Eu vou repetir de novo. Ele está colocando uma ênfase na ação que é gerada pela certeza. Ele não está colocando uma ênfase do tamanho, se é grande, se é pequeno. Alguém está pegando? Muito interessante. Então eu comecei a estudar. E comecei a ir em todas as passagens, principalmente nos evangelhos, referentes à pequena fé, ou à grande. Depois fui para Atos. E isso acabou ficando um negócio grande, mas eu enxerguei algo aqui que me abençoou demais. E me mostrou uma simplicidade que muitas vezes nós precisamos ir mais para lá. E de repente o que eu vou falar com você pode quebrar um pouquinho de uma teologia que a gente já tenha instalada. Mas quantos aqui estão abertos para a gente poder crescer mais? Entende, gente? Na palavra. Há muitas coisas, eu sei que você aprende, eu também aprendo, que fica lá como fundamento, e são fundamentais, são importantes na nossa vida durante muito tempo. Mas eu acredito que Deus quer ampliar mais a verdade sobre aquele fundamento. Para quê? Para que isso crie cada vez mais raiz em você. Alguém está pegando o que eu estou falando? Então, eu dei uma declaração ao longo desses 3 dias, e de repente demorou muitos anos até eu pegar isso de maneira tão clara, isso já está firmado no meu coração, como uma definição de fé. Em Hebreus capítulo 11 diz lá que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Bacana, é uma colocação super importante. Mas olhando muitas situações, principalmente as ações nos evangelhos, quando Jesus declara para o poxa, cara, olha só, a tua fé te salvou, aquilo outro, que Jesus, ele se aproximava e falava com pessoas, as pessoas declaravam, como ontem eu falei sobre uma situação, onde uma pessoa deu uma declaração que Jesus, está legal, já está tudo resolvido. A gente percebe exatamente isso aqui que eu coloquei para vocês, joga aí para mim a nossa tela, eu vou falar sobre a verdadeira dimensão da fé. A fé, anote isso aí no teu caderno, se você está trazendo. Se não está trazendo, já está reprovado. Fé é uma ação com base numa certeza. Eu vou fazer só uns trocadilhos aqui para a gente entrar isso no nosso espírito, que é demais, gente. Porque veja assim, não existe ação se não houver certeza. Então, se fé é uma ação, é necessário que antes eu tenha uma certeza. Essas coisas são tão simples, e quando eu comecei a estudar sobre isso, sabe, o Espírito Santo me mostrou coisas tão simples. Ali, no natural isso acontece. Você está lá na estrada, daqui a pouco vem uma placa e aparece, na dúvida não ultrapasse. Já reparou quando você está na dúvida de ir para ultrapassar o caminhão? Porque você não tem certeza. Mas isso é uma coisa tão natural, eu estava explicando isso ontem ou na quinta-feira, é tão natural que a gente não para observar o poder que tem isso. Você reparou que você nem pensa quando você tem certeza, você já está agindo, é tão automático. Uma das coisas que eu tenho aprendido nessa jornada é que a ação ela é automática a partir do momento que a certeza se instala. Alguém está pegando? Então fé é o quê? Uma certeza com base, não, é uma ação com base, uma certeza. Jesus está colocando ênfase no quê? Numa ação. Que ela só acontece, presta bem atenção, se houver o quê? Certeza. Na dúvida não ultrapassa, e o cara não ultrapassa mesmo. Mas é quando você vê que não tem ninguém, está tranquilo, está aqui o caminhão, a estrada é gigante, tem uma reta longa, você nem pensa 2 vezes, joga para cá e vai embora, cara. Teu coração nem acelera.
Não é verdade? Você está no trânsito, eu ando de moto, e lá no Rio de Janeiro, igual São Paulo, você anda no corredor. Orem por mim, vocês orem por mim, tá? Por favor, vocês orem por mim sempre. Então, beleza, então está lá aquele corredor, e os caras malucos vêm com aquela velocidade, você fica assim, como é que esses caras, eles só estão naquela velocidade? Porque eles têm certeza que dá para passar. Porque se ele não tivesse, ele não estava naquela velocidade. Você entendeu que a ação dele era automática, porque havia dentro dessa pessoa, há dentro dessa pessoa, uma certeza sobre. Gente, eu estou falando com vocês coisas simples, mas essa simplicidade nos abençoa muito. Então é assim que é a fé. Fé é uma ação com base numa. Então quando não há ação, é porque a certeza não se instalou. Então como Jesus ele colocou a ênfase na ação, é preciso que primeiro eu tenha certeza. Vamos lá, eu estou só jogando para lá, rodando o caldo, e a gente vai pegar isso. Então a pergunta que eu quero fazer, que eu fiz para mim mesmo, é essa aqui, ó. Qual o tamanho da fé necessária para recebermos de Deus? Porque se é um caso de incredulidade ou falta de certeza, e Jesus estava declarando isso, e depois ele declarou que, olha, mesmo um grãozinho tão pequeno ao ponto de ser uma semente de banana, se vocês tiverem essa certeza do tamanho de uma semente de banana, e vocês então abrirem a boca, ou você entende? A ação está ali. Eu só quero te dizer que a certeza não tem nada a ver com a ação em questão de dimensão. Eu preciso então ter uma certeza gigante para ter uma ação? Claro que não, é isso que Jesus está falando. Justamente ele confrontou os discípulos nessa. E eu vou te falar por que isso é perigoso, porque o inferno ele conversa com a gente. Qual é o tamanho da fé necessária para a gente receber de Deus? Boa pergunta. Há muito tempo eu venho fazendo. Qual é o tamanho? Atos capítulo 14, vá comigo. No verso número 8, passagem super conhecida. Então, comecei a enxergar determinadas passagens e o Espírito Santo vai levando a determinadas coisas para nos mostrar tão simples. Quer ver? No verso 8, é uma passagem conhecida de Atos 14. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Ou seja, esse cara nunca viu as suas pernas ou andar. Nunca, porque ele já nasceu dessa maneira. E ele estava nessa situação, desde o seu nascimento. O que jamais puder andar. Esse homem ouviu falar Paulo. Isso aqui é um clássico da fé, né? A fé vem pelo... Beleza. E Paulo não estava falando outra coisa, ele estava falando da obra de Jesus na cruz do Calvário como sendo aquele que cura, aquele que sara ou aquele que nos sarou. E nós sabemos disso. Esse homem ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos. Paulo fixou nele os olhos e vendo, que possuía, olha o que está escrito na sua Bíblia, vai lá. Possuía fé para ser curado, disse em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E quem é que saltou? O aleijado. Houve uma ação, não houve? Houve ou não houve? Essa ação só aconteceu porque está declarando que ele havia certeza no coração dele. E essa passagem tão simples, um dia, estudando sobre isso, me clareou, porque eu percebi Deus me perguntando assim, Elinho, está escrito aí que ele possuía muita fé para ser curado? Porque, olha, tem que ser gigante, esse cara nunca andou. Pode ser até que esse cara tenha tido um contato pela primeira vez ouvindo uma mensagem. Não está escrito que ele possuía muita fé, nem pouca, nem grande. Está escrito que possuía, escuta, possuía certeza. Põe aí do lado aí, certeza. Possuía certeza para ser curado. Então, Paulo deu um comando e ele saltou. Interessante. Muito ou pouca, não está descrito. Não há declaração nenhuma sobre a quantidade ou o tamanho da fé necessária para que esse homem recebesse a sua cura. Eu tenho que ler algumas coisas que vai te ajudar. A Bíblia apenas declara que ele possuía fé, certeza para ser curado.
Então o que acontece? Que eu e você, nós precisamos tomar cuidado com a artimanha do diabo em declarar para mim e para você que nós não recebemos de Deus porque não temos fé. Mentira! Você sabe que tudo que ele fala é mentiroso, né? Sabe ou não? Está aprendendo agora? Ele é a mentira, né? Mas ele vem colocando isso. Ah, você não tem a fé do pastor Sebastião, do pastor Paulo, do pastor Eliezer. Ah, se eu tivesse a fé do irmão fulano de tal. E o inferno põe o povo de Deus num lugar carente de tudo. E achando que a gente não tem fé. Interessante. Veja só que interessante. Romanos capítulo 12, verso 3. Vamos dar uma passeada em algumas passagens. Declara lá na metade do verso que nós devemos pensar de nós mesmos, a respeito da nossa vida, com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E eu comecei então a pesquisar algumas coisas. E Paulo dá essa declaração que Deus repartiu para mim e para você uma medida de fé. Diga amém. Não, amém não. Porque não é uma, ele te deu a medida. Ele não está qualificando a questão de são 50 centímetros. O metro é uma medida. Ele só está dizendo, ele disse para você e para mim, que não é uma questão de 50, de 30, ele deu a medida. Eu creio que tudo que Deus faz na nossa vida é perfeito. Você é uma nova criatura ainda melhorando? Está sendo melhorado. Ele fez uma pequena lanternagem, e durante a vida ele vai lanternando com os anjos vão ajudando a lanternar a gente, para a gente chegar no final melhor. Não, a obra que ele fez na cruz do Calvário é tão completa, ela é completamente íntegra, perfeita. Você é uma nova criatura com tudo. Eu e você também. Eu não acredito que Deus ele vai entregando as coisas no meio dessa jornada, no meio do caminho. Nós é que vamos descobrindo o quanto ele fez na cruz do Calvário a respeito de mim e de você, da plenitude das coisas. Mas aí não está escrito que ele deu uma medida, 2, 3, deu para o Gilson 2, deu para o Bené 5. Para mim deu menos 1. Ah, corre atrás. Não, ele deu a medida. Que não tem como você dizer assim, tem uma quantidade nessa parada. Não, veja bem, Deus não está conversando de quantidade. Nós temos que pegar isso, gente, porque eu estou conversando com você, tem que ser por crença. A nossa cabeça não pega isso, não. Então, ele deu a medida de fé distribuída a cada um. E eu quero te falar, vou botando frases aí. Esta medida, ela é completa em si, nem mais, nem menos. Quantos creem nisso? Amém. Quantos creem que Deus é justo? Amém. Perfeito, então ele deu para você a medida, completa em si, nem mais, nem menos. Eu creio nisso. Ele nos deu a medida. Pastor, do jeito que você está falando aí, eu vou te falar, o senhor é herege, hein? Porque, olha, está cheio de versículos aí falando sobre pequeno, grande. Calma, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. A medida, ela é completa, eu creio. Nem mais, nem menos. Então, Deus não nos deu uma medida para começar, como durante muito tempo eu acreditei sobre isso. De que ele me deu uma medida para começar, e ao longo da minha jornada, eu tinha a responsabilidade de fazer com que essa medida se tornasse 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, uma conclusão na minha cabeça de que a minha fé precisava aumentar. Ninguém dá aleluia, eu sei, Senhor me ajuda nessa noite. Vão me tacar pedra. Entende? É uma noção que a gente tem. Mas não é isso que está registrado. Então veja, Deus não nos deu uma medida para começar. Ele nos deu a medida de fé e chama-se certeza. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, como nós dizemos, diz que fé é 2 certezas. 3, 4, 5, 8, 9, 10. Não. O menino já está sendo revelado, tudinho aqui, já está contando a história. Exatamente. Fé é certeza. Então, veja que coisa interessante, a medida de fé chama-se certeza. A questão, gente, e agora vai, eu estou só introduzindo algo que eu vou te mostrar com base na palavra.
A questão não é se a minha fé cresce ou diminui. E eu não posso deixar o inferno me apertar nisso aí. Não é uma questão se a minha fé cresce ou diminui, mas se tenho certeza e mantenho a minha certeza. Essa é a questão. Deus não está olhando para mim e dizendo assim, Elinho, eu espero que a tua fé cresça. Porque não está escrito isso. Em nenhuma parte. Mas ele, por vários versos que eu posso te provar, eu ministrei isso quase quatro reuniões. Vou tentar resumir o máximo. Mas você vê que Deus espera que eu tenha uma certeza a respeito dele e que eu mantenha a minha certeza ao longo da minha vida. É isso que ele espera. Então, veja que coisa interessante. Vá a Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, conhecemos essa passagem, onde Jesus ele aparece no meio do mar, andando por sobre as águas, e os discípulos ficam apavorados. Mas no verso 27, Jesus diz assim, imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, respondeu Pedro. E ele é metido, né? Vou te falar, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Metido, hein? Jesus podia falar, deixa de ser metido, Pedro. É interessante, né? Que Deus ele não desafia, ele nem fala para a gente assim, você é metido, você está pedindo demais, ou aquilo outro. Eu acho que ele se agrada disso. Porque essa relação nossa com ele tem que ser assim, gente. Tem que ser ousada na certeza que nós temos dele. É assim que a gente conquista as coisas nesse mundo. E a gente vê a vitória que Deus tem preparado. Ele se amarra quando você tem absoluta certeza e dá declarações certas a respeito dele. Ele vem conferindo com o poder dele vindo. E Jesus, na maior tranquilidade, andando sobre as águas, só falou para ele 3 letras. Vem. Come to me now. In English. Vem. E o que acontece com Pedro? Pedro descendo do barco significa que ele colocou o pé para fora. Isso é uma ação? É. Então essa ação ocorreu porque primeiro o quê? A certeza estava dentro. Com base em cima do quê? De uma palavra que foi dada. Vem! Se ele disse vem, ele disse, é a palavra dele, ele mandou ir, então eu tenho certeza, automaticamente ele meteu o pé para fora. Ele não ficou assim, olha, vem! Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Porque se ele meteu o pé para fora, é porque ele tinha certeza. E diz, eu estou falando básico, mas esse básico nos abençoa demais. Foi algo automático, cara. E meteu o pé para fora, os discípulos podiam até ficar meio doidos assim. Caramba, Pedro é doido. Ele botou o pé para fora, veja. E ele andou por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Imagine que Jesus estivesse daqui lá naquela porta. Ele identificou, e Pedro está aqui. Meteu a porta por fora e está andando por sobre as águas. Ele está numa ação, porque ele tem uma certeza de uma palavra que foi empenhada, ele vai encontrar com ele. Mas nós sabemos que no próximo verso, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a submergir, então ele gritou, Senhor, me salva. Graças a Deus que Jesus é a palavra, ele sempre puxa a mim e a você, aleluia. E prontamente, você sabe, Jesus estendeu a mão, e agora veja esse detalhe, ele tomou Pedro nas mãos, levantou e disse, homem, o que está escrito aí? Homem de pequena fé, por que você duvidou? E o que é super interessante, que o inferno promove coisas do lado de fora, justamente para cortar a nossa certeza. Tanto é que quando eles chegaram no barco, olha o que aconteceu depois, cessou o vento, só para aquele momento, enquanto Pedro estava sobre as águas, né? Safado. Você entende o que acontece do lado de fora, é o inferno promovendo coisas para cortar a nossa certeza? Então eu quero te dizer aqui, como finalidade da dúvida, anote isso aí, a finalidade da dúvida é interromper a nossa certeza.
Você sabia que você pode estar crendo e ter certeza no teu coração a respeito de tudo sobre Deus, ou das situações que você olha na palavra a teu respeito, ou daquilo que você está vivendo e Deus já deu uma palavra, e você ser bombardeado pelas trevas de dúvida e insegurança na tua cabeça? É impressionante. Por quê? Porque a finalidade da dúvida é interromper a tua certeza. É aquilo que eu te falei, na dúvida não ultrapasse. Se a gente está na dúvida, a gente não vai nem para lá, nem para cá. Eu estou na dúvida, vou ou não vou, falo ou não falo. Eu estou na dúvida sobre se eu vou ou não vou falar com ela que eu amo ela. Meu Deus do céu, aquela essa namorada aqui na rua, rapaz. Uau. Eu ajudei o pastor Fragalha assim, muito. Ele via chegando todo dia da faculdade, aquela garota, aquela ruivinha, meu Deus do céu, eu preciso falar, cara, você quer que eu vá lá falar com ela? Até que ele adquiriu uma certeza de ir lá e... Então, qual é a finalidade da dúvida? Aquilo que a gente conversou aqui, os geradores de incerteza sobre a vontade de Deus sobre a nossa vida. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo dias hoje onde há incerteza a respeito se é vontade de Deus curar ou não. Se é vontade de Deus nos sustentar ou não. É o tempo todo o inferno bombardeando a mim e a você com dúvidas a respeito de quem Deus é. Da obra que Ele fez na cruz do Calvário. É só o que Ele pode fazer. Porque no momento que a certeza estiver em você, você se posicionará e o poder de Deus chegará. O poder de Deus chegou, não porque Pedro estava no barco dizendo assim, eu tenho certeza. É Jesus. Olha, já vou, hein? Estou indo, hein? Estou indo, Jesus. Aguenta. Aleluia. Estando no barco falando uma porção de coisa assim, não vai funcionar. O poder de Deus não chegou, mas chegou no momento em que Ele botou o pé para fora, na ação. Pum! Quando eu e você agimos com base na certeza, o poder de Deus chega junto. É por isso que Ele tem que interromper esse processo. Qual é o processo? A ação é decorrente da certeza. Então Ele tem que minar a mim e a você na certeza que nós temos a respeito de Deus, a respeito da obra da cruz, de quem nós somos, de quem o nosso Pai é, das suas promessas empenhadas na nossa vida. Então Ele promove situações ao nosso redor cada vez piores, para que a gente duvide, meu Deus, se eu estou passando por isso, por que Deus me ama, mas por que eu estou passando por isso e tal? E essas coisas acontecem direto. Ele fica minando na nossa mente, Deus esqueceu de você, a tua oração não passou do teto, e assim vai e tal. Como o povo, de um modo geral, não recebe ensino a respeito do caráter, da integridade, da palavra que não muda, que é a mesma hoje, amanhã e depois, uma obra já foi feita, é a coisa mais absoluta que tem. E nós aprendemos a caminhar com Deus nesse absoluto que é a certeza a respeito dEle na nossa vida, a respeito do propósito que Ele tem para a nossa vida, do plano que Ele tem para nós. Eu que sei que pensamentos têm a teu respeito, planos para te dar o fim que você deseja. Será que é verdade? Porque o inferno ele perturba. Você está pegando isso aí? Então a pergunta é o seguinte, se fé é uma questão de tamanho, como é que pode Pedro sair de uma fé gigante, porque andar sobre as águas, meu irmão? Alguém já andou aqui sobre as águas? Então eu vou te falar, ele estava numa gigante, né? Então vamos lá, como é que pode? Eu só estou querendo que você pense comigo. Como é que pode Pedro sair de uma fé gigante ao ponto de andar sobre as águas e imediatamente começar a afundar, logo depois passando por uma fé pequenininha? E Jesus massacrou ele dizendo, tua fé é pequena. Pô, mas o cara tem uma gigante. Nem balão, gente, que está cheio, quando você fura, ele esvazia imediatamente. Vamos afundar, estava andando, afundou. Mas como é que passa do gigante para o pequeno? Eu estou tentando fazer você pensar, porque eu pensei muito sobre isso. É interessante, né? Mas escuta, agora eu quero te mostrar algo interessante. Só existem mais 4 citações, pode anotar. Mateus capítulo 6, verso 30. Mateus capítulo 8, verso 26. Mateus 16, 8. E Lucas 12, 28. Só existem mais 4 citações, além dessa. Declarando homens de pequena fé. Interessante.
Em todas essas citações, pequena fé no grego é oligopistos, pistos é fé, óligo é pequeno, mas aqui é um detalhe legal. Foi colocado num contexto de tamanho. Mas eu quero te dizer aqui que existe um outro significado possível, que é só você ir lá no grego para você ver. O outro significado possível para óligo é pequena não no sentido de quantidade, mas no sentido de durabilidade. E é aqui que é o quente. Ora, Pedro estava andando sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas porque ele tinha certeza. A certeza gerou uma ação. Por que a ação foi interrompida? Porque a certeza foi desligada pela dúvida. Você parou para pegar isso que eu te falei? Foi desligada pela dúvida. Não é uma questão de grande ou pequena. E aí eu fui lá dar uma olhadinha e você vai ver que dos significados que poderia ter sido colocado é justamente sobre a questão da durabilidade. Não é uma questão apenas só de quantidade, é uma questão e no sentido de durabilidade. Vai ouvindo o que eu quero te falar. Ou seja, em outras palavras, confiança pequena em termos de pouca duração. Qual é o tamanho da confiança? Grande ou pequena? Não. Confiança não tem tamanho. Ou você confia ou não confia. Pastor, eu estou confiando mais ou menos, então você não confia. Não, pastor, eu estou quase lá não é lá. Ué, mas é bom, a gente começa, né? Vai lá, meu filho, vai, cheguei, eu confio. Aí você vê, como hoje a gente estava conversando e lendo algumas passagens no Velho Testamento, falando sobre Davi, mostrando nos Salmos, o tamanho da confiança que ele tinha. Porque ele dava essa declaração. Salmo 91 lá, falando sobre aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, né? E fica à sombra do Onipotente, diz a minha alma, Deus meu, em quem? Confio mais ou menos. Tem uma pequena confiança, não, tem uma grande confiança. Ou eu confio, ou eu não confio. Vou dar um exemplo. Você pega uma criança de 3 anos, que está acostumado com o procedimento do pai o tempo todo cuidando, dando beijo, guardando a criança, bota ele assim a 3 metros de altura ali sentado. Ele tem uma relação tão intensa com o pai, de confiança, que, meu filho, pode pular que eu seguro. O que o menino faz? Ele nem pensa 2 vezes. Ele pula na hora. Mas no momento em que aquele menino fica pensando assim, ou pensa em alguma coisa, ou de repente o pai já aprontou com ele algumas, né? E aí, um dia, olha, pula, meu filho, que eu vou te agarrar. Aí o menino pula, o menino cai no chão. Isso é para você aprender uma lição. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Aí o pai vai lá, bota o menino de novo. Meu filho, pula, que o papai vai te segurar. Ele. Escuta, olha só. Ele não promove uma ação porque ele não tem confiança. Ele não pula porque ele não tem certeza se o pai vai segurar. Será, gente? Olha só, o problema todo nosso é na mente, porque Deus fez uma obra. Ele é a coisa mais certa que existe. Ele é o Senhor do universo, é o absoluto, Ele é Deus. Ele foi para a cruz no meu lugar e no seu, redimiu a mim e a você com o seu sangue, me sarou. Ele não vai me curar, eu fui sarado pelas suas pisaduras. Mas está lá o diagnóstico, vai morrer em 6 meses. É impressionante, né? Olha que obra tremenda, que Deus é esse? Que a sua palavra não volta vazia, que não mente, que cumpre a sua palavra. É a nossa parte. Garantir andar em certeza, porque se eu tenho certeza, uma ação está acontecendo. Eu estou explicando isso assim, bem miúdo, estou cortando o bifinho aí para você pegar. Alguém está pegando? Então, no verso número 31, voltando a Mateus 14, eu poderia parafrasear dizendo o seguinte, Jesus dizendo para ele, homem de pequena duração da sua certeza em mim, por que você duvidou?
Foi só isso, Pedro estava andando. Olha, estava numa ação debaixo de uma certeza. No momento que a dúvida chegou, interrompeu a certeza. Foi só isso. Se ele tivesse continuado a andar, ele encontrava Jesus, abraçava e Jesus trazia ele de volta. Você entende que situações na nossa vida são assim? E uma boa parte, talvez a maioria delas são assim? Do qual nós depositamos uma confiança, oramos, cremos, e tudo quanto pedidos em oração, com certeza, crendo, certamente vai receber. Está escrito lá, recebereis. Quem disse? Deus, não fui eu? Ele disse, recebereis. Eu acredito que nesse momento já partiu a resposta e a tua vitória. Só que agora eu tenho que sustentar a duração da minha certeza para que ela chegue. Da mesma maneira que fez Jairo quando disse para Jesus assim, olha, Senhor, vai na minha casa, minha filha está doente, está à morte, mas é o seguinte, se você colocar a mão sobre ela, ela viverá. Jesus partiu, no verso 24 de Marcos 5, porque ele deu uma declaração de certeza a respeito de quem ele é. Você entende quando a gente começa a dar declarações, e ontem eu falei sobre isso, a respeito de quem Deus é, ele tem que se manifestar, ele se manifesta, você está declarando ele. Nós estamos declarando ele deu uma declaração sobre Jesus, Jesus partiu. Jesus não falou assim, está de brincadeira, Jairo. Ele deu uma declaração sobre Jesus, vai lá, põe a mão sobre ela, ela viverá. O que aconteceu? Jesus partiu. O poder de Deus partiu. O poder de Deus partiu para todas as situações da nossa vida. Então a gente não pode cair na cilada do inferno de interromper a nossa certeza. Quem está pegando isso aí? Muito legal. Então, daí a importância de deixar a própria palavra de Deus nos revelar o que está de fato envolvido nessa palavra fé, da qual pela primeira vez citado no Velho Testamento tem algo precioso que eu quero compartilhar contigo. Vai comigo a Abacuque capítulo 2. Em Abacuque capítulo 2, está escrito lá no verso número 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, cara. Escreve aquilo que eu tenho para te falar. Grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Verso 3, porque a visão, o que eu tenho para te falar, ainda está para se cumprir no tempo determinado. Mas disse Deus, mas se apressa para o fim, não falhará. Ele disse. Diga aleluia. E se tardar? Espera. Escuta aqui. Quando Deus está falando espera, é que Ele está falando continua. Ele está dando um aspecto ao tempo, a duração. Continua firme. Continua na certeza. Porque certamente, grifa essa parte na tua Bíblia, certamente virá e não tardará. E aí agora veja que interessante no verso número 4 que diz lá, numa outra versão, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá por... E nós sabemos que Paulo usa essa passagem, mas em 3 outras situações no Novo Testamento, lá nas cartas, ele cita isso aí, o justo viverá por... Fé é legal, né? Paulo pega uma citação do Velho Testamento, ele pegou algo para colocar na nossa jornada. É a mesma jornada que o povo do passado fazia a nossa, de contínua certeza. Mas aqui foi algo muito legal para mim, porque eu peguei essa palavra fé e fui dar uma olhada no original do hebraico. E por incrível que pareça, essa palavra fé no original do hebraico é a mesma. Pasmem no que eu vou te mostrar agora, pasmem, eu pasmei. Peguei meu queixo lá embaixo. A palavra fé, está escrito fé aí? Tá legal. Essa palavra no hebraico é a mesma palavra de Êxodo capítulo 17. Vai lá comigo. Êxodo capítulo 17. Quando Moisés enfrentou os amalequitas e disse que Moisés levantava a mão, Israel prevalecia no verso 11. Josué está no combate, ó. Quem foi para o combate? Josué. Mas Moisés estava onde? Levantando a mão e abaixando a mão, levantando a mão e abaixando a mão. E a Bíblia declara que Moisés levantava a mão, Israel o quê? Não, esse detalhe é importante. Moisés levantava a mão, Israel o quê?
Israel prevalecia no combate. Beleza, né? Aí está escrito que quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia quem? O inimigo. Então quer dizer que é uma questão de mão para cima ou mão para baixo? Mão para baixo, derrota, o inimigo está comendo meu fígado. Mão para cima, eu estou tendo vitória. Olha que interessante. No verso número 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim, ficaram as mãos firmes, grife a palavra firmes, até o pôr do sol. Essa palavra firmes é a mesma de fé de Abacuque capítulo 2. O que significa que o envolvimento da fé é um envolvimento de duração, de tempo. O envolvimento da certeza é uma questão de duração e tempo. Olha só, pergunto eu a você, Moisés está aqui com a mão dele. Enquanto a mão dele está aqui, nesse tempo que está passando o combate, está lá. O combate da tua vida e o meu está lá. Está acontecendo. Ok, está lá, situações ao meu redor e tal, olha só. Beleza, e eu estou aqui com a minha mão aqui levantada. Enquanto ele está com a mão levantada, está levando um tempo, há uma duração nisso, até que Deus dê a vitória. Agora, olha que legal. Não está escrito que Moisés estava com a mão assim levantada, e ele foi obtendo vitória porque o braço dele ia crescendo. E o braço dele ia crescendo, o braço dele ia crescendo, o braço dele ia crescendo. Não. Está falando só de um posicionamento. Está falando sobre uma durabilidade. Está falando sobre uma firmeza. Fé está ligada à firmeza. Firmeza. Nem mais nem menos. Nem grande nem pequena. Você pergunta para o pastor Sebastião, Sebastião, como é que está aquela prateleira ali? Está mais ou menos. O que significa para você? Ela não está firme. Aí, deixa eu ver. Não, cara, ela está firme. O que significa? Ela está firme. Ou algo está firme ou não está. Está mais ou menos. Então não está firme. Está firme. Envolve um tempo. Alguém está pegando isso? É uma duração. É uma certeza que precisa ser prolongada. Que precisa continuar. Até quando, pastor? Até a vitória chegar. Enquanto então ele estava com a mão levantada, Deus deu a vitória. E aí desbaratou os inimigos, mas Moisés estava com a mão para o alto. Olha que interessante, gente, isso. O envolvimento de fé com duração, com firmeza. Alguém está pegando? Então eu quero te falar, anota essa frase, o justo viverá pela duração da sua fé ou pela contínua confiança na verdade. Gente, de que adianta eu ter certeza agora e daqui a 5 minutos eu cortar a minha certeza? Não vai adiantar, porque a maioria das situações que nós vivemos depende que eu mantenha a minha certeza. Não sou eu que vou me dar vitória. Olha aqui, não sou eu que estou alcançando a vitória. Eu não sou eu que estou lutando lá. É Deus quem está lutando por mim. Ele só me pediu ali, mantenha a certeza, garoto. Fica firme, levanta essa mão, garoto. Vai ficando que eu vou trabalhando. Aí a vitória chegou, aleluia. E é bacana porque você já está com a mão levantada e abraça. Pastor, mas eu estou esperando há 3 anos. Rapaz, não cai nessa lada do inferno. Não há algo dentro de você que diz assim, Deus não falha, não tarda. Se você investigar o teu espírito, Deus está sempre assim lá dentro de você, diante das situações mais difíceis que a gente enfrenta, Ele está lá dentro assim, vai, fala para o teu irmão, vai. Mas eu não aguento mais, eu vou acabar, vai. Mas eu já estou a ponto de desistir. Vai. Eu vou jogar a toalha. Vai. Se você investigar no teu espírito, você jamais identificará algo que vai dizer assim, vou jogar a toalha. Não dá mais. Meu Deus, cara, tem alguma coisa lá dentro que está sempre nos empurrando a gente manter a nossa mão firme. Para que Ele me dê a vitória, não sou eu. Nós não vamos lá lutar pela vitória. Você não luta pela vitória, ela já te pertence por herança. Ela já me pertence. Olha, eu vou te falar aqui, salvação dos membros da tua casa já te pertence. Você não tem que lutar para salvar a tua família.
Você entende? Fica com a mão para cima, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu tenho essa experiência na minha casa. Batizei o meu pai, o último ensaboado, que não queria nada com a hora do Brasil, com 83 anos. Ele é uma nova criatura. Agora está com 89. E ele ficou tão ligado nesse negócio, quando eu não estou na igreja, depois ele me liga me perguntando, por que você não veio à igreja? Como se estivesse dando bronca, alguma coisa assim. Hein? O velhinho está firme. Mas durante anos a minha mãe cria nisso, mas partiu. Eu fiquei pensando sobre isso durante muito tempo. Quer dizer que a minha mãe cria, partiu. Anjo, cancela a oração da Eunice Ávila Machado Peixoto, porque ela já faleceu, então não está valendo mais. É claro que está valendo. Continua valendo. Ela não viu, mas eu vi. Ela podia ir porque ela estava preparada. Meu pai, aquele ensaboado. Anos. O velhinho, anos, não querendo nada com a hora do Brasil. 81, 82. Imagine, já estava nos 70. 71, 72, 73, 70. Deus cumpre ou não cumpre a sua palavra? Veja a ligação da certeza com o tempo, a durabilidade, a importância de nós darmos continuidade àquilo que temos certeza. Olha, pastor, o meu irmão está pior, ele tá bebendo mais. Isso é mole para Deus. É porque a gente acredita que somos nós que produzimos a salvação da nossa casa. Somos nós que convencemos os membros da nossa casa a se entregar a Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora só levanta a mão e agradece, louva, como o Belém falou. Pai, eu acredito na tua palavra. Ninguém está acreditando, mas eu acredito. Eu acordo mais um dia, eu continuo acreditando na tua palavra, que esses ensaboados, eles vão se entregar a ti, Pai. Olha aí. Aleluia. Só precisa de um para levantar a mão. Só precisou de Moisés para levantar a mão. Os outros foram ajudar, mas a mão era de Moisés. É a sua vida, é a minha, é a certeza que eu tenho, a sua também, olha aí. Deus está contando com um que tenha certeza a respeito de quem Ele é, das suas promessas, para fazer valer na tua vida e na minha, gente. Eu vou juntar com mais 5 aqui. Vai juntar com mais 5 incrédulos, vai ser pior. Porque você vai contar essa história dizendo que você está crendo há 2 anos, 5 anos, eles vão ficar assim, rapaz, não, Deus não ouviu a sua oração. Ele ainda vai te perturbar. Estou fora, diga, estou fora. Não. E não tem nada a ver com braço grande ou pequeno. Não tem nada a ver com o tamanho da mão, tamanho do braço, cor de braço, não tem nada a ver. Ele só mandou que ficasse firme. Só isso, firme. Uma certeza hoje, amanhã, depois de amanhã, no outro dia, no outro. E o combate está acontecendo lá. E o combate está acontecendo para nós. Porque essa vitória já é nossa. Ontem eu estava falando sobre que assenta à minha direita, que ali eu vou colocar os inimigos debaixo dos teus pés. Quem vai colocar? Deus. Ele não mandou eu ir lá, mandou eu sentar. Mandou eu descansar. Mandou eu louvar, agradecer. Arinho, vai dormir, deixa eu trabalhar para você. Não é isso que está lá no Salmo? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Pegar do pão lá, como está escrito. Cara, vai dormir. A questão de dormir não é uma questão de você entregar. Não é uma questão que você desistiu. É uma questão de confiança. Ou eu trabalho ou Deus trabalha. Mas Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Tem certeza. Pastor, que absurdo, isso é heresia, botar Deus para trabalhar. Eu não estou botando Deus para trabalhar. Ele disse que Ele trabalha para mim. Pastor, eu te falar aqui. Como é o nome mesmo da sua igreja, para eu não recomendar a ninguém?
Não, gente, eu estou mostrando para vocês o quadro, como Deus é extremamente apaixonado, como o Bené falou, pela nossa vida, ao ponto de querer fazer tudo para a gente. Tudo. Ele carrega a gente no colo. O justo então viverá pela duração, pelo tempo. Em Romanos capítulo 4, você conhece essa passagem, lê em casa. No verso 19 ao 21, Abraão esperando contra a esperança, tempo. Eu estou só te mostrando a questão da fé, da certeza com duração. A ligação disso. Tempo, contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Ou seja, não será, já tinha sido dito. Uma obra já foi feita. Beleza, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na certeza, na fé, e sem desligar essa certeza, porque veja, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou, não permitiu que a dúvida desligasse. Por incredulidade, a promessa de Deus, mas pela fé, pela certeza, se fortaleceu. Estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometeram. Não tem nada de especial. Eu não sou Abraão. Graças a Deus, eu sou Elinho, Abraão é Abraão. Moisés é Moisés. Você é você. Maravilha, é só levantar a mão. Fica firme. Não tem nada, entende? Você tem que pegar isso, que o inferno fala, não, cara, você não pode, que isso, você não é nem diácono. Como é que você vai receber assim? Já vai chegando e recebendo? Não, um processo aqui de 10 anos para ser diácono, para a tua fé aumentar, mais 10 para ser pastor, então multiplicar, aí sim, você vai... E tantas coisas inventadas e são ditas isso, gente. A gente cai na cilada do inferno, que eu não tenho fé. Eu não tenho. Pastor, eu não tenho fé, ora por mim. Cara, está tudo errado. Como é que não tem fé? Está dando para pegar? Existe uma medida, aguenta só mais um pouquinho, não dorme não. Existe uma medida para algo que se encontra firme. Eu vou perguntar de novo. Existe uma medida para algo que se encontra firme? Não. Ou está ou não está. A questão da fé, anote, não é uma questão se ela é grande ou pequena para operar. Mas se está ligado o tempo suficiente para operar. É isso aí. Quem está pegando? Eu vou repetir essa frase. A questão da fé não é uma questão se ela é grande ou pequena. Para eu chegar nessa conclusão aqui, eu tive que mostrar tudo isso para você. Não é uma questão se ela é grande ou pequena, para operar. Mas se está ligado o tempo suficiente, o que significa que todos nós temos fé em Deus. Quando Jesus diz assim, tende fé em Deus, ele estava dizendo, tenha fé do tamanho de Deus, ou tenha fé grande que Deus tem, tenha fé pequena. Não está escrito isso, tenha fé do tipo de Deus. Qual é a fé? Tenho certeza, ele declara, haja luz. Se eu tenho certeza, há uma ação correspondente. Se eu tenho certeza a respeito de algo de Deus, eu ajo com base nisso. Pastor, tem dificuldade de praticar a palavra. Eu sei o que acontece, você não tem certeza sobre ela. Se você tivesse, você estava em cima dela. É uma questão de fé. Quem está pegando? É por isso que a fé vem pelo ouvir. E ouvirá? Claro que a gente tem que estar sempre ouvindo. Porque nós vamos então adquirindo certeza de tudo a respeito que Deus tem comigo, na relação que nós temos com Ele, com base na obra da cruz. E o que é super interessante, que eu descobri isso também, estudando esse contexto, é que a gente fala de Romanos 10, 17, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E é super interessante que isso não está fora de um contexto e a gente não se lembra do verso 16. Se eu te perguntar o verso 16, você não sabe. Nem eu também, eu não lembrava. Só que eu fui dar uma lida. E aí Paulo estava falando sobre um contexto de Isaías capítulo 53. Falando a respeito do capítulo da redenção, no primeiro verso 53 está assim, Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Aí vem o 17. A fé vem por ouvir qualquer coisa, qualquer mensagem. Qualquer coisinha que é falada, Jesus é bom. Não, a fé vem por ouvir a respeito da obra de Jesus na cruz do Calvário.
veja que hora que interessante para a gente terminando, até a 00:30. Que aí você pode me falar, pastor, mas tem tantas passagens falando lá de crescendo, aquilo, outro e tal. Então, eu vou fazer 6 comentários rápidos, vai comigo, vai te ajudar. Abra lá em Lucas capítulo 17, versos 5 e 6. 6 comentários sobre fé encontrados nos evangelhos e mais 2 num contexto de epístolas, da qual Paulo dá a declaração. Veja que interessante. Lucas, o quê? Isso. Verso 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Está escrito isso. Mas está escrito que os discípulos perguntaram. Pediram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. O que respondeu o Senhor? De novo, rapaz, ele vem e responde, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou de uma semente de banana, e você disser, esta é moreira, né? Arranca-te, transplanta-te no mar, ela vos obedecerá. Qual é a ênfase que Jesus está fazendo? Jesus só está fazendo ênfase na certeza. Se vocês tiverem certeza, vocês agirão com base na certeza. A ênfase dele é essa. A ênfase dele é uma ação que automaticamente acontece quando eu tenho certeza. Ele nem respondeu para os discípulos. Estão pedindo aumentar a fé. Você não está pegando, cara. Pega a certeza que você tem e bota em prática. Correto. Você tem certeza? Então você age. A ênfase é outra. Ele não dá resposta se grande ou pequena. Alguém está lendo aí? A resposta de Jesus? Eles pediram que a fé fosse grande. E Jesus respondeu, olha, se for uma semente de banana, tá bom? Só para confundir, para que eu e você não entendamos que eu preciso de uma fé grande. De que na minha jornada cristã, minha fé vai crescendo. Eu já percebi algumas coisas na minha vida. Às vezes, quando a gente é nova criatura, e a gente está tão empolgado com tantas coisas, a gente come esse livro e tal, e bota para dentro, acontecem coisas no início da nossa jornada cristã, que muitas vezes na jornada, depois de 15, 30 anos, o cara vai se acostumando com a palavra, 20 anos, já não começa a ver muitas coisas, está duvidando de coisas que no início não duvidava. Hoje está duvidando, já não tem mais certeza de coisas que no início tinham. Então quer dizer que é sine qua non eu entrar como nova criatura, e a partir do momento que eu vou andando com Deus, como nova criatura, o tempo vai passando, a minha fé vai crescendo. Ou a minha fé vai diminuindo. Não. Porque não é uma questão de grande ou pequena, é uma questão se eu tenho certeza ou eu não tenho. Você tem certeza que viu fulano de tal? Tem. Tem certeza? Não, não tenho. Ou tenho ou não tenho. Alguém está pegando? A resposta de Jesus é clara em não considerar o tamanho da fé, e sim a operação da fé que existe. O que importa é se ela está operando, se ela está em ação, diga aleluia. E aí nós entendemos, quer ver? Olha só, aí eu estou fazendo uma composição para você pegar isso. Em Tiago diz lá assim, olha, me diga uma coisa. Se você está dizendo que tem fé e não tem ações, porque a palavra obras é ações, não é obra de caridade. Se você está dizendo que tem fé, mas não tem ações, eu vou te provar, que eu tenho fé com o quê? Com as minhas ações. Porque quando eu estou agindo, isso é fato de que eu estou crendo. Não é não? Eu tenho certeza. Fé é uma ação com base numa? Repita de novo. Fé é uma ação com base? A minha base é a palavra. Eu estou agindo com base na palavra, isso é sinal que você tem fé. Você está botando ela para funcionar. Então ele falou, me prova que você tem fé. Não, você não tem ações, mas eu com as minhas ações te provarei que eu tenho fé. Legal, né? Porque às vezes a fé está muito na declaração dos nossos lábios. Pastor, eu creio. Aí sai daqui e começa a falar uma opção de bobagem. Eu creio nisso, eu creio naquilo outro. Aí começa a falar ao contrário, a viver ao contrário. Diz que crê, mas vive ao contrário daquilo que diz crer. Não funciona, né? Eu só estou mostrando para você como é que isso funciona. Marcos capítulo 11, verso 22. Depois da admiração dos discípulos, que Jesus havia dado uma palavra sobre a figueira, ele disse, tenham fé em Deus.
Jesus não disse tenham mais fé em Deus. Ou eu preciso ter mais fé, vocês precisam ter mais fé em Deus. Não, ele só disse tenham fé. Nada mais, nada menos. Em Marcos 5,34, como também em Marcos 10,52, Lucas 7,50, Lucas 8,48, Lucas 17,19, Lucas 18,42, depois eu te dou isso aí. Jesus disse, a tua fé te salvou. O que Jesus estava dizendo? A tua certeza. Ele não disse se é grande ou pequena, ele sempre declarou assim, a tua certeza te salvou. Não foi a tua grande fé, não foi a tua pequena, foi a tua certeza, se ela está operando ou não. Mais uma só para você entender isso. Mateus capítulo 15, verso 28. Jesus declara à mulher Cirofenícia, ó mulher, grande é a tua fé. Legal, né? Jesus está dizendo que a fé dela é grande? Não. Se você for no original, no grego, você vai ver que grande aqui também pode ser admirável. Aí Paulinho, grande jogada, hein? Meteu lá na gaveta aquela bola, hein? Não foi porque ele está dando uma mensurada. Ele está dizendo num contexto de quê? De admiração. Admiração, grande é a tua fé. Grande jogada. Está vendo como é que está lá? E a gente tem que pegar as coisas de maneira própria para a gente não ficar ligado que só apareceu a palavra grande ou pequena, então a gente sai dando declaração que então tem fé grande e tem fé pequena. Então, veja, se tem fé grande e fé pequena, peraí, agora é eu que faço a pergunta. De que grau então eu tenho que sair para ela começar a operar? Porque eu estou no grau 10, o Sebastião está no 100, Paulinho foi para o 500. Então, qual é o grau que eu passo? Eu estou no 10 ali, só mais 2, vai. 12. Qual é o momento, então, que eu sei que eu cheguei no grau 15? Ou no tamanho de 1,5 metro. De fé. Aleluia. É até perigoso que o cara começa a ficar convencido, sabia? Não está escrito isso, num sentido de admirável. Vou terminando, tá? Atos 14, verso 22. Passando para as cartas, falando sobre fortalecimento, Paulo disse, as igrejas, o contexto mais estabelecido quando Paulo escreve é manter-se firme até o fim. O contexto de perseverança é um contexto de continuidade. Até o fim, lê as 7 cartas do Apocalipse, Jesus não termina de inventar. Muito legal, beleza, atenção, ó, fica firme até o fim. E aqui tem várias, 1 Coríntios 16, 13, Colossenses 1, 23, 2, tem muitos versos aqui, depois eu posso te dar isso aí. Em Atos 16, 5, mostra que o propósito das cartas também é o fortalecimento da fé. É interessante isso, né? Só para terminar, então Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, não diz que a fé aumenta por ouvir. A fé vem a certeza vem pelo ouvir, mas não está dizendo que ela aumenta. Porque eu tenho certeza ou eu não tenho. É óbvio, está claro isso, gente. Mas aqui tem um detalhe interessante, se eu continuar ouvindo, na verdade, eu fortaleço a certeza que eu tenho. E esse é o detalhe bom. Você tem certeza? Eu vou fortalecer essa certeza. Para que o inferno não roube a minha certeza. Então, por isso que continuamente a gente ouve. Pode ser que num determinado momento, ouvindo, eu adquira certeza de algo que eu não sabia ainda. Por isso que a gente tem que anunciar esse evangelho libertador. Atribuir que as pessoas saibam que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós? Não, temos que abrir a boca. Pode ser que naquele momento ela tenha aquela certeza que nunca ela ouviu sobre... que legal. Agora a nossa parte é continuar fortalecendo a certeza que nós temos. Não é verdade? É um combate de resistência. Fica firme na certeza, Pedro diz. Firme, resistir firmes. O quê? Na certeza. Então é um processo de quê? De força. Se eu estou fortalecendo a minha certeza, eu estou bem. Diga aleluia. Quantas vezes nós temos que ouvir sobre fé?
até o final dos nossos dias. Quantas vezes nós temos que ouvir que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades? Quantas vezes nós temos que ouvir sempre o fundamento do qual nós estamos estabelecido, a obra de Jesus na cruz do Calvário? Mas nessa noite eu só queria passar isso para o teu coração. Teria mais coisas que eu poderia compartilhar com vocês, mas eu quero te falar que não é uma questão do inferno te apertar e dizer você não tem, você não pode, sua fé é pequena, não funciona. Ele empurra, ele vem falando uma opção de bobagem. Quem é que faz essa escolha no final da história? Sou eu e você. Eu ouvi algo de Deus, sou eu que decido. É isso aí. Não é verdade? E quem é ele para dizer que eu não posso fazer isso? Então Deus te deu a medida. Deu a mim também. Nós vamos andar até o final com o nosso braço levantado, cara. E vou deixando Deus trabalhar nas situações. Abrir mão disso? De forma alguma. Porque esse contexto de certeza é um contexto de durabilidade. Não é de quantidade. Diga aleluia. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. É isso aí. Vamos levantar as mãos, aleluia.